STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta. Oi, meu povo de casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Avenida Ipiranga, 7630, em Porto Alegre, e na Rua Liberdade, 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde também fica à disposição para você ver quando quiser. Também pelo site do canal BATV. E agora a gente vê os temas que hoje passam por aqui. Daqui a pouco, no programa da Regina, eu vou falar com vocês sobre estética dentária. Vamos falar um pouquinho sobre as principais raças e seus problemas ortopédicos mais comuns. Falaremos sobre o risco de trombose associado aos métodos contraceptivos no programa da Regina. Será que após um infarto eu posso fazer atividade física? Não perca, eu vou esclarecer essa dúvida muito importante. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre alimentos e suplementações com antioxidantes. Iremos falar sobre quais chakras estão desalinhados quando não conseguimos focar nas nossas metas. Dicas importantes para quem está buscando um emprego. E aí o papo é com os cabeludos tatuados e a galera que usa piercing. Comigo aqui, né, vocês já conhecem agora, estreou semana passada a doutora Luiziane Tomazoni. E hoje a gente já falou de odontologia integrativa, que é uma especialidade dela, né? Hoje a gente vai falar da estética. E, aliás, cada vez mais as pessoas estão usando essa estética. O sorriso é tudo mesmo, né? Sim. E hoje a gente vai falar de facetas, que na verdade a gente às vezes tem uma confusão aí, né? Lente dental, faceta, é tudo igual, Luiziane? Na verdade, lente e faceta acabam se tornando a mesma coisa. O que difere é a espessura. Só que isso é na fabricação dela, né? Na confecção dela. Na boca do paciente não tem como dizer, isso é uma lente ou isso é uma faceta. Tá, mas e por exemplo, tem alguma indicação, digamos que para alguma pessoa seja melhor a faceta, para outra seja melhor lente? Sim. No caso de um dente muito escuro, em que a gente precisa barrar esse escurecimento, a gente vai fazer uma faceta, porque precisa ser mais espesso. E num caso de um paciente que simplesmente quer alterar formato e cor, ela é mais fininha. Então, é uma lente. Agora, as pessoas não sabem muitas vezes que isso é um processo um pouquinho mais demorado, né? Sim. Quer dizer, como é que tem algum preparo no dente, por exemplo, para a gente colocar a lente? Então, existe, em muitos casos existe, mas o preparo inicial que eu falo é no planejamento ainda. Porque é um recurso estético maravilhoso, os resultados são excelentes, mas precisa ter um planejamento. Porque senão acontece daquele paciente que a gente brinca, né? Os dentes chegam antes que o paciente. É verdade. E isso esteticamente fica horrível. A pessoa, tu tira a naturalidade, tu até transforma a pessoa de uma forma ruim. Tá, mas então nesse planejamento o que que há? É uma conversa? Se a pessoa te diz assim, eu quero aquele tom o mais branco, daí tu já vai dizendo, olha, não é bem perigoso assim. De manhã, Sim. todos os dias tu acordar e tchá, com aquele dente tão sim. branco. Mas, enfim, no planejamento, então eu converso com o paciente para saber quais são os objetivos dele. Eu explico também quais são as limitações, porque cada caso tem uma limitação, né? Nós podemos fazer um planejamento virtual, onde nós esboçamos uma ideia do que seria possível
Então tem todo esse planejamento. É feito em todos os dentes? É feito só na frente? Como é que é? Depende. Isso também é uma dúvida que os pacientes têm. Às vezes eles acham que precisa ser feito na boca inteira. E como é um investimento um pouquinho mais alto, às vezes as pessoas nem chegam a perguntar porque acham, vou gastar uma fortuna. E não. E não. Às vezes Vai é um depender, dente. claro, vai depender da pessoa aqui para causar uma boa impressão, né? Sim. E o pós? Porque as pessoas ficam muito assim, tá, mas e isso é para sempre? Eu tenho que fazer manutenção? Como é que funciona? Sim. Existe a manutenção normal, que todo mundo deve fazer, pelo menos nos 6 meses, mais ou menos, né? Uma revisão, uma profilaxia, porque a lente ela está sobreposta ao dente, mas esse dente ele inflama, ele acumula comidas normalmente. Então precisa ter uma manutenção. Não adianta fazer aquilo ficar lindo, maravilhoso e nunca mais voltar ao dentista. E as pessoas ficam com medo disso que tu falou agora, como é colado. Ai, mas e será que não cai? Eu posso mastigar uma carne, por exemplo, muito dura? É vida normal, quer dizer? Sim, vida normal. Mas tem um protocolo que a gente precisa seguir para que o paciente realmente tenha um resultado seguro. Né? Poderia cair? Poderia. Se não é feito a adesão correta. Enfim, se todo o protocolo não for obedecido rigorosamente, pode acontecer. E a questão da cor? Porque muitas vezes também a gente, já no clareamento, muitas vezes o dentista já te diz, olha, não toma café, não toma vinho tinto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Com a questão da lente, quer dizer, isso também acontece, pelo menos no início, ou não? Não, na verdade, a lente é um dos recursos que as pessoas que tomam muito café, chimarrão, vinho tinto, fumam, né? Eles acabam buscando as lentes porque depois de estabelecida a cor, né? Tu colocou as lentes, não muda. A cor ela não pigmenta, a porcelana não pigmenta. Então é um recurso muito legal para quem quer se livrar do clareamento. Sim, exatamente. Tem que ficar toda hora indo no dentista. Sim, tendo que fazer. Olha, mas esse é um assunto que a gente ainda vai falar com certeza, né? Porque as pessoas ficam muito curiosas, querem saber. Eu teria mais 20 perguntas para fazer. Então, obviamente que a gente ainda vai voltar nisso. Mas obrigada, tá, Lu? Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Comigo aqui, Dr. Gilberto Laorgue Nunes. A gente vem tratando aqui, né, ao longo dos domingos já com ele, essa questão de mitos e verdades, né, com relação ao coração, aos problemas, às doenças. As pessoas têm muitas dúvidas, então tem muitas perguntas aí pendentes, né? Uma delas que eu acho que preocupa algumas pessoas é se quem sofreu um infarto, por exemplo, não pode mais praticar exercícios. Isso é mito ou é verdade, doutor Gilberto? Isso é um mito na realidade, tá, Regina? Porque pelo contrário, existem evidências científicas demonstrando que nos pacientes que tiveram infarto na fase de recuperação, depois da alta hospitalar, a realização de exercícios físicos, óbvio, programados, supervisionados, administrados ou programados por um cardiologista, não só reduzem a chance de morte, como também a chance de novas internações por quadros de angina ou infarto novamente. Tá, mas então, por exemplo, se eu sofri já esse problema, também eu não posso dizer assim, bom, agora eu estou pronta e eu vou sair correndo pela rua. Eu preciso conversar primeiro com o meu cardiologista. Com certeza, porque para a gente prescrever o exercício físico no pós-infarto, é necessário analisar uma série de aspectos. Primeiro, se houve uma reperfusão da artéria do infarto, ou seja, se a pessoa fez angioplastia, desobstruiu o vaso em tempo hábil ou fez aquela medicação chamada trombolítico que dissolve o coágulo. Segundo, qual foi a sequela do infarto? Foi uma sequela pequena? Foi uma sequela grande? Terceiro, teve alguma complicação durante a internação hospitalar? Então, tudo isso é levado em consideração para que a gente possa fazer a prescrição do exercício após a alta. Então, os pacientes são classificados em baixo, médio e alto risco e a prescrição, evidentemente, vai ser diferente. O que o cardiologista vai se basear certamente nessas informações clínicas e também no resultado de um teste ergométrico, de um teste de esteira, que normalmente é feito... Já falamos aqui, inclusive, que é realizado ou por ocasião da alta do hospital ou nas primeiras semanas subsequentes. Com esses dados do teste ergométrico,
o cardiologista consegue saber exatamente qual a carga de exercício inicial e qual a programação de aumento progressivo dessa carga. Tá, e eu vou ter um tempo assim, qual o tempo, digamos assim, que eu vou ter para recomeçar a minha rotina, para voltar à minha rotina? Normalmente, depois do teste ergométrico, que é feito 1 ou 2 semanas após a alta hospitalar, já se pode começar o exercício físico. E o importante é a gente ressaltar que, como o processo de cicatrização do infarto demora mais ou menos 3 meses, é depois do 3º mês que nós vamos chegar, vamos dizer assim, à carga plena. Ah, tá, porque é isso que eu ia dizer também, é um aumento gradual. Gradual. São 3 estágios, né? E após o 3º mês, aí a gente já tem o programa, vamos dizer assim, definitivo. Dependendo do extrato de risco do paciente e também da sequela que o infarto deixou. Então, tem pessoas, por exemplo, do grupo de baixo risco, que após os 3 meses vão estar liberadas para praticamente vida 100% normal e atividade física até de uma certa intensidade grande. Pois é, mas eu ia te perguntar isso, assim, existe um melhor exercício, digamos assim, aquele que tu vai dizer assim, 100% esse aí é o melhor que tu pode fazer? É uma mistura, como na preparação física como um todo, é uma mistura de exercício aeróbico e um pouquinho de exercício de resistência, musculação. Então, os dois são salutares para o coração, só que, claro, qual a carga, qual o tempo de exercício que a pessoa vai fazer, tudo isso vai depender da prescrição médica. Então, não é simplesmente... E também numa conversa, talvez, até do médico com o personal, com o seu preparador com o professor, para exames que ele vai ter que ver. Exatamente. Então, tem que haver uma interação muito grande entre o cardiologista e o educador físico para que a prescrição do médico seja seguida de maneira correta e que o paciente não seja submetido a riscos por estar excedendo a carga de esforço que é preconizada para ele. Porque senão tem isso também, a pessoa sai, como eu digo, correndo, daqui a pouco tem um problema. Pode ter um problema sério, exatamente. Bom, antes da gente encerrar, queremos chamar aqui, né? Queremos abrir aqui um canal mais direto ainda com você, tá? Para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta para o Dr. Gilberto. Tá? Você pode mandar pelo e-mail do programa, que vai estar aqui na tela para você ver. Uma pergunta de até 30 segundos, você pode mandar a sua pergunta, a gente repassa aqui para o Dr. Gilberto. E é para a gente ter mais essa coisa das dúvidas das pessoas mesmo, né, Gilberto? Com certeza, porque às vezes as pessoas têm dúvidas que a gente nem imagina que elas tenham. Então, é importante essa participação e nós vamos estar aqui à disposição de vocês para esclarecer toda e qualquer dúvida em relação à cardiologia. Tá bom, é isso mesmo. Então, já estamos esperando aí a sua pergunta. Obrigada, viu, Gilberto? Eu que agradeço. Tá precisando de um móvel para aquela área externa da sua casa, um jardim, uma sacadinha? Então você acha com certeza na Lemertz, né? Que ainda por cima tem qualidade excelente e um preço muito mais em conta. Dá uma olhadinha. Muito bem, Josier Pacheco, que vocês já conhecem muito bem, está aqui comigo já para falar das terapias integrativas. E esse mês, março, na verdade, que mal começou, né? A gente sempre fala que está começando o ano, porque as férias acabaram, né? As crianças voltaram para a escola. E agora, claro, que é o momento da gente pensar nas metas, né? No que a gente vai fazer. Até tem gente que pensa antes, mas eu acho que tem gente que espera para março, né, Josi? E aí é momento da gente falar dessas metas. Exatamente. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal de casa. As metas começam ali na virada do ano, né? Alguns já têm umas metas, já fazem até uma promessa para alcançar as metas e outros ainda não conseguem alcançar ou até, na verdade, pensar, né? No que tu vai realizar no próximo ano. No que realmente quer, né? Para realizar. Exatamente, para realizar. E o que acontece, Regina? Uma das questões que a gente precisa fazer para alcançar é as férias, como tu disseste. É relaxar, usar a natureza, né? Ir para um ambiente
a praia, né? Ou até campo, enfim, tá em contato. Essa parte energiza bastante a gente e ajuda a gente a focar na meta, né? Tu tem que estar com o teu corpo, o teu espírito descansado para que tu tenha energia para realmente olhar para aquela meta com carinho, né? Realmente dá aquela parada, né? Agora, quais são os chakras, assim, que a gente pode dizer que estão desalinhados quando a gente não consegue, então, focar, né, nessa meta ou nessas metas? Quando a gente está sem foco, Regina, um dos chakras que está desalinhado é o chakra básico, que fica entre a nossa virilha, é o chakra responsável pela nossa sobrevivência, né? E também pelo nosso ânimo. Então, quando a gente está desanimado, sem vontade, até muitas vezes de viver, né? É um chakra que, quando ele está desalinhado, a quem tem o diagnóstico de depressão, né? Precisa ser realinhado, precisa ser reenergizado, tá? Então, sem ânimo, a gente não consegue ter foco. Então, chakra básico. O chakra plexo solar, que fica abaixo do nosso peito, responsável pela nossa autoestima, nossa autoconfiança. Sem confiança a gente não consegue alcançar a meta. E também pelas relações interpessoais, quando a gente não está conseguindo se relacionar com os sistemas que a gente convive. E eu sempre ressalto que os sistemas, a gente dá o nome de sistema familiar, né? É o nosso ambiente de trabalho, são os nossos colegas, a família sanguínea, a família que a gente realmente convive, que muitas vezes é a família de coração, as nossas amizades, né? Todos esses sistemas auxiliam com que a gente alcance as nossas metas, tá? O próximo chakra é o chakra do sentimento, o cardíaco, né? Tu tem que estar ali com a tua energia, com o teu amor próprio alinhado, né? Para que tu consiga, sim, atingir a tua meta, tá? Com sentimentos positivos, né? Se sentindo bem. Então, descriando ali, porque no cardíaco é onde a gente guarda muitos nossos traumas, e traumas que a gente traz lá desde a nossa infância muitas vezes, tá? Então, esse chakra sem energia também vai ser uma barreira aí para o alcance das metas. Tá bem, Josi, é exatamente isso, né? A gente precisa já começar, aliás, já deveríamos ter começado, mas agora a gente segue o ano melhor. Obrigada, tá, Josi? Eu agradeço. Espaço Saúde em Casa, hoje recebendo a diretora assistencial da ACG Home Care, Cristiane Marrone. Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. E hoje ela veio falar um pouquinho da importância do receituário médico, também da transcrição médica e de enfermagem, é isso? Vamos explicar direito para o povo o que é isso. Exatamente. Então vamos iniciar então pela transcrição médica. A transcrição médica inicia a partir da receita que recebemos do médico. Os enfermeiros não são capacitados para prescrever medicamentos, e sim transcrever os medicamentos que vêm através da receita médica. Já a prescrição de enfermagem é elaborada pela equipe de enfermeiros da ACG Home Care. Ou seja, então são processos um pouco diferentes. São processos diferentes. Tá, e para ocorrer, né, esses atendimentos assim em home care, é necessário o quê? É necessário uma avaliação inicial do paciente para que a gente possa estar fazendo a elaboração da prescrição, aplicando as condutas a serem realizadas no paciente. Então a gente faz uma anamnese, um exame físico, uma avaliação desse paciente já no hospital ou em âmbito residencial, onde a partir desse histórico, dessa avaliação, vai se iniciar o prontuário médico de fato do paciente. Tá, então esse paciente ou a família do paciente pode escolher, por exemplo, se ele está no hospital ou se está em casa, vocês atendem de qualquer forma? Nós atendemos das duas formas, mas às vezes nós recebemos, como nós trabalhamos com operadoras de saúde, a gente tem que ir no âmbito hospitalar para fazer toda essa avaliação, para trazer esse paciente para casa quando for nomeada a sua alta, para a gente poder iniciar esse tratamento. Nesse meio tempo, enquanto o paciente ainda está internado, a gente já está elaborando o prontuário desse paciente. E vocês vão antes, por exemplo, na casa do paciente para ver qual é o espaço que ele tem para colocar? Às vezes é necessário ir. Algumas casas a gente já sabe que já tem, né? Os familiares já nos trazem essa informação, mas a adequação é super importante do ambiente onde o paciente vai estar. Bom, e a atuação do técnico de enfermagem, assim, mediante o prontuário? A atuação do técnico de enfermagem, ela acaba sendo super importante, principalmente no preenchimento desses documentos. Porque um técnico de enfermagem, ele não pode atuar sem uma prescrição, né? Então, se a prescrição não chegar na residência, ele não tem como atuar.
né? É um documento que tem que ser elaborado pela equipe da ACG Home Care, no caso de qualquer outro E já ia atendimento perguntar, residencial. então, esse prontuário é feito a várias mãos, assim? A uma várias equipe? mãos, é uma equipe. Um número X de enfermeiras é responsável pelo número X de pacientes. E também para nós podermos colocarmos na prescrição médica, principalmente a transcrição, alguns medicamentos a gente tem que rever isso com o farmacêutico. Porque alguns medicamentos interagem uns com os outros, então para que seja administrado de forma adequada, que o paciente não venha a ter algum tipo de efeito colateral, por esses medicamentos estarem sendo feitos de forma errônea, a gente acaba verificando isso também com o nosso farmacêutico. Bom, e esse preenchimento adequado, então, assim, é muito importante. O preenchimento adequado do prontuário, quando a gente fala bastante em evolução. A evolução é o documento mais importante do nosso prontuário, além da transcrição e da prescrição. Porque é o que tem todo o histórico do paciente. Então, o técnico tem que colocar neste documento cada procedimento que é realizado. Lembrando que a cada procedimento ele sempre é orientado a assinar e carimbar esse documento. Porque perante o Conselho de Enfermagem esse documento só vai ter validade se tiver assinado e carimbado. É que nem uma receita médica sem carimbo. Ela não vai ter validade na farmácia. Né? Bem como a checagem de tudo que esse técnico está aplicando de conduta. Mediante as prescrições tem que estar checado e assinado. Agora, observem só a responsabilidade, porque não se pode esquecer um item. Um item, até porque as operadoras, por exemplo, aquilo que não é checado e assinado, por muitas vezes é glosado. Daí vem as glosas, né? E a evolução tem que bater com a prescrição de enfermagem, tem que bater com os medicamentos que são administrados, para que tu venha receber de fato da operadora. Não que do particular vai ser diferente, é feito todo esse controle, mas geralmente os medicamentos não são fornecidos pelas operadoras, e sim a família mesmo compra. Mas quando é uma operadora que acaba fornecendo esses medicamentos, daí a gente presta contas, então tem que ser tudo justificado. Nossa, mas olha, é um processo bem detalhado mesmo. É bastante detalhado. Obrigada, viu, Cristiane, aqui. A gente agradece, então, no espaço ACG Home Care. Estou aqui com o João Lacerda, que vocês já conhecem, né, que é da Simoneto Grupo Duarte. E é claro que a gente está trazendo uma ótima notícia, sempre com boas novas, né, para vocês, a Simoneto. A gente vai falar hoje do Festival do Ar-Condicionado. Como é que funciona isso? O João explica pra gente. É isso aí, Regina, o calor não dá trégua. Então, o cliente que no mês de março realizar seus projetos de bem-estar aqui com a Simoneto, leva o ar-condicionado. Dependendo do tamanho do projeto, pode ser um ar-condicionado de 9.000, 12.000, até 18.000 BTUs, quente e frio. Então, depois, quando passar a fase do calor, o ar-condicionado é quente e frio. E também ele tem comunicação com a Alexa. Não, mentira. Aí eu posso chegar e falar para a Alexa, Alexa, liga aí o ar-condicionado. É isso aí. Muita tecnologia, a gente sabe que o ar-condicionado agora é necessidade 1, assim como o móvel planejado, né? E essa promoção, esse festival é todo mês de março? Todo mês de março, até 30 de março. Então, não perde seu tempo. Vem conversar com a gente e tirar seu sonho do papel. Então, vocês já sabem, né, gente? Vem aqui na Simoneto, sempre com ótimas notícias para você. Espaço Elite Acting chegando. Estou aqui já com 3 moças que vieram falar das experiências dela, viu? Ou delas, né? Porque o que acontece hoje em dia? Muitas mulheres têm essa dúvida. Ai, será que eu vou? Será que eu faço essa audição? Será que eu entro? Será que eu vou gostar? Parem de se perguntar será e façam que nem elas. Vou apresentar a Karen Buffleben, a Graça Guzmão e a Rosi Rodrigues. Gente, me contem essa história. Quer dizer, vocês se descobriram agora no teatro, né? Nos 50 a mais. Quer dizer, como é que está sendo essa experiência? Vou começar aqui para a Karen. Como é que está sendo essa experiência com a Elite? Maravilhosa, né? Tô vendo já pelo brilho do olho. Nunca imaginei na minha vida. Sério? Né, fazer teatro 50 anos. Nunca imaginei. Tu não tinha feito nada assim nunca, antes? Nem no colégio? Não, nunca. Menina! Nunca. E aí, tá, como é que foi assim? Eu sei que vocês fizeram uma peça, né, pra audição, eu acho que foi. Sim, e como é que tu te sentiu? Senti uma artista, né?
uma celebridade. Uma celebridade. Primeiro eu achei assim, meu Deus, fiz tudo errado, não deu certo, não decorei, mas eles acolheram muito bem. Fui muito bem acolhida lá na Elite. E passei, né? É isso, agora passo. Vamos pra frente agora. Fui para as aulas. E tem sido, assim, para minha vida profissional, tem sido um despertar, assim. Isso é muito bacana, né? Porque não quer dizer que a pessoa vai lá para se formar em teatro, em atriz. Ela vai ter outras experiências. Já quero saber da Graça. Como é que está sendo para ti, Graça, isso que ela falou? Quer dizer, tem trazido uma mudança assim para a tua vida, até para esse grupo, de repente, novo que tu criaste? Pode aproximar mais o microfone. Sim, eu gosto muito de teatro. Então, eu tenho participado de oficinas e quando eu vi essa oportunidade da oficina da Elite de participar desse projeto, eu achei que eu poderia estar dentro. Isso, tanto que está. Não só poderia, como entrou. Tanto que estou. Eu acho assim, ó, que sempre é válido, tá? Primeiro, vencer teus medos, os preconceitos. Começa com preconceitos com idade. Ah, é velho, não faz isso, não faz aquilo. Não. Independente de ser velho, ser idoso, 60 a mais, 30 a menos, a gente faz. É isso aí. A gente faz e é importante até o primeiro que a gente está sempre aprendendo, né? Segundo, que ter um grupo de convivência, socializar é uma coisa muito importante. E como a colega falou, há um acolhimento muito importante na Elite. A nossa professora é fora de série. Eu disse para ela que ela segue o Sócrates. Ela tem a arte de apartejar ideias. Ela acolhe as nossas ideias e, a partir dali, vai crescendo a coisa. Dando certo. Tanto que o que eu achei diferente foi assim, cada encontro era diferente daquilo que eu tinha imaginado, que eu tinha me planejado e que eu estava ali com a sacolinha, porque eu sou muito... Isso é muito legal. Muito certinha, e eu levava minha sacolinha, quando chegava lá não tinha nada a ver. Deixa eu ouvir um pouquinho da Rose agora. Como é que está sendo a experiência, Rose? E isso tudo que elas estão falando, quer dizer, faz sentido para ti? Está mudando a tua vida? Tu já tinha tido alguma experiência em teatro? Teatro só na escola, né? Coisa de colégio eu estava sempre lá, porque eu sou muito espoleta, né? Mas a Elite foi o seguinte, eu sou espiritualista, então tô cuidando bem do meu lado espiritual. Né? Eu sou atleta veterana, digamos assim, de voleibol. Então o corpo tá legalzinho. Eu digo, gente, meu mental estava começando a meio dar uma pirada, porque os filhos estão crescendo, estão querendo ir embora de casa, né? E eu disse, nossa, eu tenho que cuidar mais. A minha vida não é só isso. Não, tem que estar tudo equilibrado, né? Daí eu vi o convite da Elite e uma amiga minha, a filha também já participa. Ela disse, tu vai adorar. E foi isso aí, para mim é para jogar os bichos para fora, né? Eu tô curtindo cada minuto, é muito bacana. Tu chega lá, tu dá risada, tu te transforma, eu me transformo, né? Nesse último que a gente fez a apresentação para nós mesmos, né? Eu fui de mendigo, eu fiz horrores, né? Ninguém me reconhecia, né? Mas foi muito bacana. É muito bacana isso, quer dizer, essa experiência vocês trazerem, é por isso que a gente traz sempre, né, as pessoas que estão entrando na Elite, para trazer essa experiência, para que as pessoas entendam que não é só uma aula, né? É muito mais do que isso e que elas ficam felizes fazendo esse tipo de trabalho. Obrigada, mulheres, voltem sempre, tá bom? E agora a gente vai para o intervalo. O programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com o patrocínio da Elite Act, né? A arte para todas as idades. Patrocínio especial Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano 1689, onde nós estamos hoje. Também na Avenida Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, né? E em Canoas é na Rua Liberdade 46. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só aqui na Simoneto.
Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser elite. The answer, it's in your hands. Agora tem a dica do grupo STM, que entende muito sobre proteção de patrimônio. Mas claro que o maior patrimônio para a STM é a vida. Por isso hoje as dicas são para você que anda a pé pela rua, né? Não ande com grandes quantias em dinheiro, sempre olhe ao seu redor e evite trajetos rotineiros. Caso suspeite, né, de que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento e saia de lá apenas se a ameaça não estiver mais presente. Dicas simples que podem proteger você e a sua vida. E para você ficar tranquilo, contrate os serviços da STM, que atende em todo o estado, possui equipes qualificadas, serviços de monitoramento e portaria remota. Tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio e no trabalho, com um orçamento que cabe no bolso. Ligue 3398-7418, código 51 e agende um orçamento. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota, seu condomínio mais seguro com o menor custo. Continuo aqui com a doutora Gabriela Pretórios, aqui no consultório dela, que fica na 24 de outubro, né, 14h40, para quem quiser vir consultar. E a gente falou domingo passado dos métodos contraceptivos, né, e de longa duração. E agora, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre um medo, né, que as mulheres têm e que provavelmente realmente se corre algum risco, que é o da trombose, né? Quer dizer, existe mesmo esse risco. Qual seria a situação, né, que ele realmente possa vir trazer problemas? Eu acho que o primeiro ponto é a gente esclarecer que um evento tromboembólico, né, uma trombose, uma embolia pulmonar, numa paciente jovem, na menacme, é um evento raro, né? É menor do que 5 a cada 100 mil mulheres. Mas a gente sabe, sim, que os métodos contraceptivos hormonais que contêm estrogênio, eles aumentam esse risco, tá? Então, a gente tem um aumento de risco em 2 a 4 vezes. Mas a gente tem que lembrar que esse aumento de risco ainda é pequeno, comparado com outras situações fisiológicas da vida da mulher. Então, por exemplo, o período pós-parto, as primeiras 6 semanas pós-parto, a mulher tem um risco maior de trombose em torno de 60 vezes. A gestação também tem um aumento maior, obesidade, tabagismo, se a mulher vai fazer alguma viagem mais longa. Então, a gente sabe que o maior risco é relacionado aos contraceptivos hormonais combinados, com estrogênio. Mas isso não quer dizer que as mulheres não possam usar, quer dizer que elas têm que ser bem avaliadas antes do uso ou da decisão de qual método contraceptivo usar. Sim, e pois é, isso que eu ia perguntar agora, quais seriam, digamos assim, os mais perigosos, né?
eu não gosto até, Regina, de dizer perigoso, porque a gente sabe que esse risco é pequeno e eu tenho medo que as pacientes fiquem... Não queiram usar. Não queiram usar. Mas é que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, acho que o mais importante é lembrar a paciente que, para ela escolher o melhor método contraceptivo para ela deve passar por uma consulta com o ginecologista. E os que a gente tem maior risco é esses, os contraceptivos combinados, que podem aumentar em 2 a 4 vezes. Então, tem algumas situações que a gente acaba evitando o uso. Por exemplo, o paciente que já teve um evento tromboembólico, que tem alguma trombofilia conhecida, paciente tabagista, que aí a gente começa a associar, aumentar esse risco, né? Eu acho que isso é o mais importante, é a gente avaliar cada paciente para a gente poder escolher. E na verdade também, método. provavelmente, se a pessoa começar a sentir alguma coisa, procurar, né, a sua médica. Com certeza. Então, assim, se tiver uma dor na perna, um inchaço, alguma alteração, com certeza procurar avaliação para reavaliar o caso, né? Não, eu pergunto isso também. Quer dizer, a pessoa está usando um método contraceptivo e ela começa a ter alguns sintomas. Que sintomas seriam esses, né? Justamente para que ela diga, olha, doutora, eu estou desconfiada que pode ser do método, porque eu comecei a usar faz um mês, Que sintomas ela tem que prestar atenção? De trombose, ela pode sentir um inchaço na perna, né? Normalmente, o local mais comum de trombose venosa é em membro inferior. Então, ela pode sentir um inchaço na perna, a perna pode ficar mais avermelhada, uma sensação de peso, pode sentir dor, mas muitos casos também acabam sendo assintomáticos, né? Mas se tiver algum desses sintomas, com certeza ela deve entrar em contato com o médico ou procurar uma emergência para avaliação. E nesses casos, por exemplo, a pessoa começou com aquele método contraceptivo, não deu muito certo, a pessoa vai trocar para um mais indicado. Isso. Então, quem já teve um evento tromboembólico, uma trombose, uma embolia, não pode usar nenhum método contraceptivo que tenha estrogênio. Ela pode usar métodos de progestagênio isolado, pílula de progestagênio, os DIUs hormonais, o implante contraceptivo e pode usar também os métodos não hormonais. O DIU de cobre e o uso de preservativo também é indicado. Tá bom, aí foram as informações todas, tá bem? Que você precisa saber, né? E claro, sempre procura, né, a sua ginecologista, pode procurar aqui a doutora Gabriela, que ela explica tudo pra vocês, tá bom? Obrigada, Gabriela. Obrigada, Regina. Tô recebendo aqui hoje, no Espaço Estilo Simoneto, Doris Antunes, que aliás tem formação em vários setores, mas a formação principal a gente já tá vendo ali na mão dela, que é o material de trabalho dela, né? Ela é formada em consultoria de imagem e hoje a gente vai falar sobre coloração pessoal e a importância que isso adquire na vida de cada um, né? Porque a gente praticamente se redescobre quando descobre, digamos assim, as cores e os tons que combinam com a gente, né, Doris? Sim, é incrível esse trabalho. Boa tarde a todos. Eu sou a Doris Antunes, então, como a Regina apresentou. Mas eu gosto sempre de enfatizar, Regina, que a cor não é só aquela cor que nos deixa bonita, porque a cor ela é processada pelo nosso cérebro límbico, que é o emocional. Então a cor traz todo um processo de levanta o astral, para quem está mais tristinha, a cor dá aquela animada, a cor dá uma acalmada também, ao contrário. Então existe aqui, ó, as estações que a gente ouve falar bastante. Ah, qual a tua estação, né? Que aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho as cores, essa aqui, por exemplo, são as cores que me deixam mais bonita. Mas aqui eu tenho tipo... tanto que tu tá usando uma delas, né? Que é o vermelho. Mas o vermelho tem em todas as cartelas. Então tem o vermelho que vai deixar a Regina mais bonita. E tem o vermelho que vai deixar a Maria, o João. Mas isso, as pessoas têm essa dúvida, mas isso tem a ver com tom de pele, com tom de cabelo, o que é exatamente? É o DNA, né? A gente tem no nosso melanina, hemoglobina, caroteno, e cada um tem um pouco mais de um do outro. E isso faz com que a gente se torne diferente. Então eu tenho uma pele mais fria, tu pode ter uma pele mais quente e combinar com outro tom de vermelho, no caso, né? Mas assim, o vermelho, ele tem o teu melhor. Mas o interessante que eu digo é que as pessoas devem usar as cores. Que o mundo perfeito seria aquele guarda-roupa com todas as cores, ou seja, com todas as informações. Né? E é impressionante como tem cores, por exemplo, que
baixam, né, a nossa... É bem isso mesmo, dá até uma depressão. Uma apagada. Uma apagada, mostra olheira, por exemplo, mostra marcas na pele. E outras, parece que tu é outra pessoa. Mas aí tem um pouco de física, né? A luz bate no peito, a cor busca elementos dela na tua face. Então, por exemplo, quando eu boto esse vermelho que é frio, ele busca tons frios na minha pele, acaba deixando a minha pele mais clarinha. Agora, se eu boto aquele vermelho que é lindo, tomate, por exemplo, que é de uma cartela quente, eu já fico com olheira, amarelada. Aquele dia que tu te olha no espelho e nossa, ai, hoje eu tô mais envelhecida, preciso fazer um tratamento de pele. Tem que dar uma... Mas não, é a cor. Ou seja, a gente também precisa da cor para animar. Para animar. Ou ao contrário, tu tá muito agitada, tu tem que dar uma acalmada, tu vai pegar um tom, um azul, por exemplo. Mas aí qual o azul? O que te deixa mais bonita. Mas é o azul. Eu vou pegar um azul desses. Entendeu? Mas pra gente saber isso, claro, além de consultar uma pessoa como tu, né, que é uma consultora mesmo, a gente pode ir se testando em casa? Eu sempre digo assim, ó, testem o dourado e o prateado. Prateado busca uns tons frios, então as mulheres que ficam melhor com prateado tendem a ser uma cartela fria. O pink, que é uma cor fria, algumas pessoas acham que pink é quente, pink é frio. Então aquele pink sempre achei que era quente mesmo. Vai deixar aquela pele mais vibrante, mais rejuvenescida. Enquanto que o laranja, que é uma cor bem quente, já dá apagada, tu te acha mais alaranjada se tu é fria. Agora se tu é quente, o laranja vai ficar uau! E o pink fica bonito, a cor não vai deixar de ser bonita, porque ela não fica bonita em ti. Mas vai acontecer o seguinte, nós vamos te olhar e vamos dizer, nossa, como tu tá bonita com essa cor. Ou que cor bonita. Que blusa bonita, ou tu estás bonita na blusa ou a blusa tá bonita. Sim, às vezes a gente nem sabe por quê, mas aquela pessoa tá tão bonita naquele dia. Exatamente. Porque ela usou a cor certa, né? E é isso, quer dizer, no dia a dia, para trabalhar, para sair, para isso a gente precisa ter esse conhecimento. Ter todas as informações, claro. Todas as cores. Então vocês já sabem, procurem a Doris Antunes agora, né? Qual é o teu Instagram? Vai estar aqui na Vai, é Doris na tela. Antunes. Tá bom, mas obrigada, viu, pela tua presença aqui. Adorei esse papo. Valeu. Valeu. Você já conhece a iMovie, uma loja na 24 de outubro que tem tudo para o seu iPhone, né? Claro, com toda a assistência técnica também. Dá uma chegadinha lá comigo. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day job and stay out all night until we're happy. Until we're happy. O assunto de hoje aqui com a doutora Stephanie Mainardi Seolim, é aquele famoso suplemento, né? Ou alimento antioxidante, que a gente tem tanta dúvida, né? Mas qual é o alimento? Como é que eu faço o uso disso? Porque muita gente precisa fazer, né, o uso desse suplemento e tal. E não sabe nem como, né? Então, tem que entender que os alimentos ou os suplementos antioxidantes, eles visam uma proteção das nossas células contra o envelhecimento, contra os radicais livres que são danosos e causam alterações ruins nas células, falando a grosso modo, né? Então, alimentos que têm antioxidantes são alimentos ricos em vitaminas, em minerais e algumas substâncias antioxidantes, como o resveratrol, os flavonoides, enfim, tem nos alimentos que a gente pode consumir que são de fácil acesso. Uvas, frutas vermelhas, né? Os berries que a gente chama. Então, o morango, o tomate, que é uma fruta. Mas que às vezes a gente também não consome com a frequência que deveria. Os mirtilos, blueberries, como são conhecidos também, cerejas, amoras. Então, todas as coisas que são roxinhas e vermelhinhas
tem muito. As frutas cítricas também, porque a própria vitamina C é um antioxidante. Laranja, limão, bergamota. Alguns alimentos que as pessoas não sabem que tem vitamina C, por exemplo, o repolho é rico em vitamina C, os pimentões vermelho, amarelo, não apenas o verde. Então, quando a gente tem uma alimentação colorida, eu sempre brinco com isso, né? Uma alimentação colorida, provavelmente mesmo sem saber, tu tá ingerindo alimentos que têm esses antioxidantes. Isso é bacana até porque a gente brinca que criança também, a gente tem que fazer a criança comer colorido, né? Exatamente, porque os alimentos, quando eles são coloridos, é porque eles têm muitos minerais, têm esses ativos antioxidantes, porque se a pessoa fica numa alimentação muito clara, muito branca, arroz, massa, batata, isso não é rico em antioxidantes. Tem outros ativos ali, tem alguns minerais, inclusive, que também são importantes. Mas os antioxidantes geralmente estão presentes nos alimentos que têm cor. Bom, e aquela pessoa que se dá conta assim, bom, realmente eu não como, o meu prato não está colorido e eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, eu preciso suplementar. Como é que a gente começa a fazer isso? Eu gosto de suplementar baseado em exames, tá? Eu não acho que tenha que sair suplementando tudo. Até porque muitas vezes a pessoa tem uma alimentação, a gente não tem como perguntar e tem consulta tudo que ela come, a quantidade, e saber o quanto ela está absorvendo também. Então, tem pessoas que nem comem tanta carne assim, por exemplo, e tem uma vitamina B12 ótima. E tem pessoas que comem carne todos os dias e tem B12 baixa, porque tem uma deficiência na absorção dessa determinada vitamina. Estou dando só um exemplo. Então, não tem como sair suplementando essa vitamina para todo mundo. Então, o ideal é fazer a dosagem através de um exame de sangue e suplementar de acordo com as necessidades. Ou de acordo com o que tu tá vendo, porque se uma pessoa tá com a pele mais seca, se ela tem sintomas, né, a gente já consegue ter uma ideia do que pode estar faltando naquele organismo e suplementar direcionado a isso. Isso vale para a criança também, quando a mãe se preocupa, que diz assim, meu filho não está comendo bem, eu sinto que não está. Claro que vale para a criança. Quer dizer, e a criança obedecer daí um planejamento ali. Crianças com pele muito sensíveis, secas, com tendência a alergias, dermatite, se beneficiam muito da suplementação não só de ativos antioxidantes e vitaminas, como também de probióticos, de lactobacilos, de coisas que ajudam a melhorar a flora cutânea. Isso vale para qualquer pessoa também, mas crianças especialmente. E criança às vezes é mais difícil da gente controlar essa alimentação na criança. A criança não gosta disso, não quer comer aquilo. E tem que tirar essa coisa de que tomar vitamina engorda. Porque a maioria desses antioxidantes, dessas vitaminas, não engorda. Não tem relação nenhuma com ganho de peso. Diferente do que se acreditava antigamente. E que antigamente tinham alguns suplementos que colocavam ativos para aumentar o apetite, por exemplo. E por isso a criança ganhava peso. Acabava comendo mais. Mas não é uma preocupação de hoje em dia isso. Tá bom, então. Obrigada. Acho que ficou claro aí pra vocês, né? Quando suplementar, tem que suplementar direitinho também, né? Não vai chegar lá louca, resolver que vai suplementar. Vem aqui conversar com a doutora Stephanie. E comer colorido. E comer colorido, que é ótimo. Tá na hora do nosso Mundo Pet aqui com o Dr. Ricardo Pacheco, lá da Vitalvet, né? E hoje a gente vai falar sobre as raças e seus problemas mais característicos. E a gente tem muitos problemas que muitas raças têm mesmo, né, doutor? Então, hoje a gente vai falar dos problemas ortopédicos hereditários. Que raças são essas, então, pra gente começar? Então, Regina, quando a gente estava conversando justamente que tema seria interessante trazer, eu me lembrei de uma pergunta que eu sou abordado seguidamente para falar. Eu quero comprar um cachorrinho, o que tu acha? Qual é as raças que tu mais atende problemas e tudo mais? Em primeiro lugar, eu acho importante comentar o seguinte, os cruzamentos de raças diferentes conferem uma coisa que a gente chama de rusticidade. Então, esse é um dos motivos pelo qual os vira-latinhas são os menos propensos a problemas. O refinamento das raças, cruzar animais que são, tem um certo grau de parentesco, por mais que distante, vai trazendo genes que nós chamamos de deletérios, genes doentes, com mais frequência
do que quando tem animais extremamente distintos, embora da mesma raça, da mesma espécie. Esses cruzamentos conferem isso, tanto que até em animais de produção está sendo utilizado muito isso. Usar raça europeia com raça indiana e esses cruzamentos trazendo o que a gente chama de resistência ou rusticidade. Então, aí acontece o quê? Pega os luluzinhos da Pomerânia, tem sido extremamente comum. As luxações de patela, eu costumo dizer assim, olha, se eu passar por 10 Lulus da Pomerânia no shopping e fizer o teste nos 10, 8 tem luxação de patela no mínimo grau 1. Gente. Infelizmente, os criadores não fazem um controle adequado do que deveriam fazer, como aconteceu no passado. Da saúde mesmo. Desse lado da parte ortopédica, por exemplo, pegar aquelas matrizes que tem algum grau mínimo de luxação de patela e retirar, não podem ser mais pais, né? Não podem mais ser progenitores. E isso foi feito com a displasia coxofemoral no passado, mas não está sendo feito com algumas doenças hoje em dia. Uma segunda raça que tem sido um problema muito comum, e é uma raça que muitas pessoas têm simpatia, são os bulldogs. O bulldog francês, em especial, é mais comum, por ter um porte mais compacto, mas os bulldogs em geral. São raças que foram cruzadas geneticamente para se tornar mais compactas. O torná-las compactas fez com que as vértebras ficassem mais curtas e trazendo uma deformidade nessas vértebras chamadas de hemivértebras. Então, essas vértebras são vértebras mal formadas, que não têm o tamanho e a desenvoltura que deveriam ter. Então, logo, eles estão propensos a problemas de coluna. Com muita frequência, eles também paralisam. Outro famoso por ter problemas de coluna também são os simpáticos linguicinhas, né? Esse todo mundo já fala, né? Eles, além de terem de ter aquele comprimento, assim, eles pertencem a um grupo de raça que nós chamamos de condrodistróficas. Condrodistróficas nada mais é do que uma dificuldade de cicatrizar cartilagens, tá? Num grosso modo de explicar. Então, qualquer microlesão nos discos que eles têm uma dificuldade de cicatrização. Sobe, desce, sofá, escorrega, cai, rompeu um dos anéis fibrosos que tem no disco. Rompeu um segundo, rompeu um terceiro, daqui um pouco a gente já tem o quê? Uma projeção do disco, uma protrusão do disco. E ele pode evoluir para uma hérnia de disco quando ele se romper, né, por completo. Essas raças, por exemplo, a gente já seria interessante, então, por exemplo, que os proprietários levassem até para fazer uma análise, para fazer já uma avaliação desde pequenininho, desde filhote, de repente, para prevenção? Exatamente. Tem algumas raças, se elas não deixarem de existir, eu não estou de forma alguma aqui dizendo se alguma raça tem ou não tem que existir, eu acho que deve existir um refinamento genético para que esses problemas parem de acontecer. Mas, enquanto temos esses exemplares por aí, a gente deve fazer o quê? Cuidar preventivamente, o mais cedo possível, como por exemplo, eu já atendi... Para reforçar a musculatura. Exatamente. E tudo, né? Eu já atendi Luluzinho da Pomerânia com luxação de patela graus altíssimos, que a indicação, teoricamente, seria cirúrgica, mas ele ainda não tem 1 ano de idade, não está completamente formado. Então, a gente trabalhar a musculatura para tentar estabilizar essa patela até que ele esteja completamente formado. Com a fisioterapia, com os atendimentos que vocês têm na Vitalvet, por exemplo. Exatamente. A coluna também. Existem todos esses problemas, mas nós podemos ir dando boa lubrificação, boa mobilidade, trabalhando com a própria quiropraxia e com a acupuntura para que essa coluna se fortaleça e minimize os riscos de uma doença mais grave. Então, é sempre o exame preventivo. Não espere o seu cachorrinho precisar. Eu sempre enfatizo isso, prefiro atender diversos animais para dizer, o seu cãozinho está tudo bem, vamos fazer uma sessão para que ele fique melhor ainda, mas não precisa se preocupar, do que atender um animal paralisado e já é tarde demais. É isso aí, pega a dica aí, hein, te liga. Obrigada, viu, Ricardo? De nada. Aqui vocês já sabem, o meu diretor, Adriano Sescani, desde domingo passado a gente está falando de um assunto muito importante, que é a questão da imagem mesmo, né? Para as entrevistas de emprego, que parece que não é muito importante, mas olha, todo cuidado é pouco, né, Adriano, nesse momento. É muito importante. Porque é a primeira imagem da gente que vai valer, né, que vai ficar, então a gente tem sim que se preocupar com algumas coisas.
E, aliás, mesmo a gente estando em 2024, parece mentira, mas o mercado corporativo ainda é resistente a algumas coisas, né? Alguns detalhes. Por exemplo, homens com cabelo comprido, tatuados, com piercing. É isso, não? Oi, Rê, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sim, né? A gente sabe que existe aí um preconceito velado, infelizmente ainda, né? Embora as empresas não admitam e falam que são mais abertas e tal, a gente sabe que ainda existe uma resistência, né? E quem fala não sou eu, li várias matérias, busquei informações e realmente os homens com esse perfil acabam dizendo, né, que realmente nem chamam às vezes para uma entrevista. Claro que isso também depende do setor, né? Depende, né? Do tipo de empresa, claro. Se for uma coisa mais descontraída, é menos, né? Mas acredito eu que nos mercados um pouco mais sérios, digamos assim. Sim, os corporativos, executivos acontece. de vendas acontece, né? Então, a gente até falei na semana passada, né? Que a primeira imagem, a gente consegue criar, né, um pré-julgamento de uma pessoa a partir dos primeiros 3 segundos que a gente olha para a pessoa. Então, é importante quem está procurando emprego ou alguém que quer se reposicionar dentro da sua empresa e ter alguns cuidados na hora dessa entrevista de emprego, Bom, né? então começamos com os meninos de cabelo comprido, né? Quer dizer, dá para dar uma disfarçada, é isso, nesse dia? Para não ter que cortar cabelo, porque vai começar a trabalhar, dá para dar uma mexida nesse visual. Na verdade, a grande dica, né, é ter o cabelo bem cuidado, né? Então, uma boa hidratação, um bom penteado, né? Acho que esse é o primeiro passo. Em relação a prender ou soltar, depende mesmo do estilo, né? Dá para fazer aquele meio solto e meio preso. Ou um bom gelzinho, se a pessoa não quer. Mas o importante é que ele tenha um bom aspecto, né? E que ele seja bem cuidado, né? Às vezes eu sei que é chato, que a pessoa vai dizer assim, puxa, mas eu vou ter que prender meu cabelo, que eu não gosto e tal. Mas é importante, talvez, nesse primeiro momento. Sim, é nesse primeiro momento, né? Até para que até que o candidato ele possa, né, entender aonde ele está entrando, né? Claro. Essa primeira dica, né, que é para onde eu vou dar essa entrevista, né? Uma empresa mais séria, uma empresa mais descolada. E não vale só pro cabelo, tá? A gente não tá aqui com preconceito nenhum, vale para várias coisas. Vamos falar de tatuagem, né? Hoje em dia, e a gente sabe que tatuagem é um pouco de vício. A pessoa faz uma, ela faz 2, ela faz 3, ela faz 4, ela faz 5 e daqui a pouco ela não se deu conta que ela realmente está bastante tatuada. Que é um estilo de vida, claro, da tatuagem, claro, né? mas isso pode às vezes atrapalhar um pouquinho numa entrevista de emprego? Pela lei, tá, a tatuagem não é um impeditivo para uma contratação, né? E ela nem pode ser fatores de discriminação, tá? Mas é como a gente tem conversado aqui, é importante a gente ter um entendimento de onde a gente está dando essa entrevista, né? Se for uma tatuagem no braço maior, né, e o candidato ficar mais confortável em botar uma camisa de manga comprida, é super legal, né? Agora, tem homens que fazem tatuagens e mulheres também mais abertos, né? Tipo, ou no pescoço, que aí aparece na roupa. orelha, no rosto, então não tem muito o que fazer. Né? Então, mas é importante que o candidato saiba que isso não é um fator de discriminação. Mas talvez até seja importante conversar um pouco antes e saber, né, como é que é essa questão da regra da empresa, entre aspas, porque daí a pessoa já sabe, né, que ela não é bem-vinda talvez lá. Então é bem isso, né? Sim, bom senso sempre, né? Bom senso, equilíbrio. Acessórios, tipo brinco, piercing, deixa, retira. Bom senso, né? Eu acho que o piercing, né, se for aqui no nariz, na boca, enfim, se puder retirar nesse primeiro momento, é uma boa dica, tá? O brinco também. E por quê? Porque daí a gente não sabe quem é que vai nos entrevistar, né? Mas, claro que daí, num segundo momento, feita a contratação, daí sim se conversa com o chefe direto, comunica que a pessoa usa brinco, usa piercing, e se isso não for prejudicar na vaga, né? Porque também tem isso, tem alguns casos de vendas, né? Sim. Tem algumas coisas que ainda a gente tem talvez que não restrição. Combinem muito, que a empresa acha que não combina. Exatamente. Pulseiras, cordões, anéis, a mesma coisa. Também, né? É bom senso. Se for uma vaga mais criativa, de uma agência, marketing, publicidade, ok, caso contrário, dá para tirar nesse primeiro momento, né? Porque o que importa numa entrevista de emprego é o teu conteúdo, é o teu currículo, né? E a tua imagem, ela tem que ser importante, mas ela não pode ser exagerada, ela não pode se sobressair ao teu currículo. Tá bem, né? Vambora, então? Vambora? Por Acabou, hoje, né? claro, né, gente?
programa da Regina está terminando, mas você sabe que é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas. Patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto, Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689. Também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre. E lá em Canoas, na Liberdade, número 46. Ambientes lindos, modernos, maravilhosos, só aqui na Simoneto. Beijinho, bom fim de domingo, boa semana. Tchau, se cuidem.